Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro. Olá amigos, este é mais um programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o AmazonSat. No programa de hoje nós vamos falar sobre a Amazônia, perspectivas para o desenvolvimento regional. Vamos ouvir um trecho do discurso de Petrônio Pinheiro, ganhador do Mérito Industrial do ano de 1985, sobre o tema de hoje. Que potencialidade oferecem as nossas florestas, indicando a necessidade de sua exploração por métodos mais modernos? Os desafios que nos fazem as nossas várzeas, onde o simples cultivo da juta malva, consorciado com culturas alimentares, à frente o próprio milho, já nos daria a oportunidade de nos constituirmos através de uma avicultura integrada num estado autossuficiente de carne de aves, podendo chegar até a exportação dos eventuais excedentes, ávidas que são as repúblicas limítrofes desse tipo de alimento. Borracha, castanha, guaraná eram as nossas metas. Daí, muito havermos absorvido ao longo daquele período, inclusive em termos de pioneirismo, já que o grupo se constitui num dos precursores da aveicultura entre nós, do plantio ordenado da castanheira, do guaraná e do cacau, para chegar a ser o primeiro a produzir e vender para as indústrias do Sul o látex concentrado em estado líquido. Para falarmos deste assunto, nós convidamos Alfredo Lopes, escritor, jornalista, filósofo, ensaísta, consultor ambiental e colunista do Jornal do Comércio. Professor Alfredo, seja muito bem-vindo. Finalmente conseguimos alinhar essa conversa. O programa Ponto de Equilíbrio está à sua disposição. A alegria é minha, Marcelo. Acompanho aí o programa e a sua luta por este tema. Você como planejador do Estado, você como uma pessoa preocupada com os nossos destinos, compartilha as preocupações de todos nós em formularmos saídas para a nossa região. Uma região que tem, uma história muito bonita, que nós acabamos de ouvir no relato de Petrônio Pinheiro, que faz parte de uma galeria de heróis que nós temos. Com Petrônio, com Antônio Simões, com Isaac Sabá, com Moisés de Israel, com Samuel Benchimol, com Mário Guerreiro. Nós temos aí um exemplo dos pioneiros que nos ensinaram e nos ensinam até hoje a necessidade de achar saídas. Esses pioneiros, Marcelo, eles começaram a se articular no momento em que, há 100 anos, a borracha começou a cair na região amazônica. E pela planície amazônica se espalhou o desespero da falta de opções. E essa lição maior dos pioneiros é de que nós temos uma região privilegiada, nós temos muitas possibilidades de crescimento, de prosperidade social na capital e no interior. Hoje houve senso de oportunidade por parte desses empreendedores que naquela época, diante de um cenário de adversidade, conseguiram posicionar, empreender, criar negócios que geraram valor para toda a comunidade. Exatamente. Para você ter uma ideia, um dos pioneiros que eu citei agora era Isaac Sabá. Foi Isaac Sabá. Esse cidadão juntou aí em torno de si pessoas como Moisés de Israel e Samuel Benchimol, e o próprio Mário Guerreiro. Eles tinham, na ocasião, nos anos 40, mais ou menos 45 empresas exportadoras de produtos da floresta. Eram resinas, eram castanhas, madeira beneficiada em alguns casos, era couro de animais, látex. Eles, os fixadores de perfume francês, os óleos essenciais, eram atividades que geraram uma economia capaz de um empreendimento maluco na época, que foi construir uma refinaria em Manaus, onde não havia, na ocasião, nos anos 50, um guindaste num raio de 1.000 quilômetros. Então, essas pessoas viram o futuro
viram que talvez a gente não esteja vendo hoje, com quase meio século de Zona Franca de Manaus, nós não fomos capazes de aproveitar essa oportunidade, transformar a riqueza que nós produzimos a cada ano aqui com as indústrias, de interiorizar o desenvolvimento. Aquilo que o Sr. Petrônio fala, de que nós estamos ainda exportando produtos in natura, é resultado de uma falta de uma política de qualificação técnica das pessoas. Lembrando que essa fala é de 1985. Exatamente. Então, de lá para cá, quase nada mudou. Praticamente, nós estamos nas mesmas condições, ainda preocupados em arrancar do poder federal a prorrogação dos incentivos. Não estou aqui questionando a Zona Franca, eu acho que nós temos que agradecer ao Poder Central as oportunidades que tivemos com esse modelo. Mas essa semana, Marcelo, aquele indicador do Ministério do Trabalho que fala dos salários revelou que o Amazonas é um estado rico, é uma economia forte, é o 7º salário do país, mas está atrás de Roraima e do Acre, onde o salário médio é maior. Estranhamente, Marcelo, esses estados não têm Zona Franca. É uma economia baseada no aproveitamento inteligente dos recursos naturais. Quer dizer, a tecnologia de produção de pescados de Roraima e de Rondônia são tecnologias de investimento mesmo em genética animal, em qualificação de alevinos. Pesquisa, produtividade. Para um abastecimento de Manaus. Hoje nós consumimos o peixe que vem de Roraima, o cheiro verde que vem do Ceará, a goma que vem do Paraná. Quer dizer, é um estado que o Petrônio Pinheiro tinha razão nesse sentido, que esqueceu de olhar, de buscar no interior as alternativas de desenvolvimento. E nós temos alguns ciclos de economia, as ervas do sertão e o ciclo da borracha, que fizeram a prosperidade social em cima dos benefícios da floresta. Eu queria lembrar uma coisa da nossa vocação de negócios, que é a castanha. Sim. Eu gostaria de voltar a esse assunto, porque esse é o assunto da castanha da maior importância para a nossa economia regional. Sem dúvida, a castanha é um dos produtos mais emblemáticos da nossa Amazônia, tem mercado global, tem possibilidade de agregação de valor, enfim, está dentro da nossa estratégia de desenvolvimento. E assim nós chegamos ao final deste primeiro bloco, daqui a pouquinho estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Até já! Oferecimento CIEAN. Conheça o Memorial Petrônio Augusto Pinheiro.